Então vamos lá, galera, gravar aqui a aula 4 do curso CCNP, né, de Route Switch. Aula 4 aqui a gente vai falar de DMVPN e tá aí o nosso amigo Mário para ajudar a gente aqui nessa aula, né? Então, a gente tá vendo o que o Mário andou aí, andou de novo. Na verdade não era para ele fazer isso, mas enfim. A gente viu na última aula configurar e verificar um turno GRE simples, né, um Generic Route Encapsulation. Essa parte, né, o blueprint eu já falei que está nesse link aí. Então a gente já viu essa primeira parte. Hoje a gente vai ver o tópico 4.2 aí, descrever uma DMVPN Single Hub, né? Então aqui não cai configuração na prova de DMVPN, só descrever, né? Então vocês têm que saber identificar e descrever uma DMVPN, tranquilo? Então é isso aí, galera, roda a vinheta e a gente vai pro conteúdo, beleza? Até daqui a pouco. Então, depois dessa vinheta aí, né, galera, a gente vai falar aqui do assunto, que é o dessa aula. Então, a gente tem aqui a internet. A gente tem aqui, por exemplo, a matriz São Paulo. E aqui a gente tem as filiais Belo Horizonte e Belo Horizonte quer conectar com São Paulo, né? A gente forma um túnel, aquele túnel que a gente já viu na última aula, o túnel GRE, né? Na verdade, se estiver passando pela internet, o ideal é que a gente formasse um túnel IPsec, né? Para ter criptografia. Então, a gente tem aqui Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também é uma filial que tem que conectar com a matriz São Paulo. Utilizando a internet aí como meio, a gente vai também formar um túnel aí, representado pelo pipe aí do Mário. E a gente tem aqui a filial Espírito Santo, também tem que conectar com a matriz São Paulo, né? Então a gente tem formando aí 3 túneis, né? São Paulo BH, São Paulo Rio de Janeiro, São Paulo Espírito Santo. Se a gente for fazer uma analogia aqui com aeroporto, né? A gente tem aqui um ponto de concentração, né, que a gente chama de hub, onde a gente vai fazer a escala, né, onde a gente vai descer para fazer a escala. Então, se BH quiser falar com o Rio de Janeiro, ele vai ter que ir para São Paulo para depois ir para o Rio, tranquilo? Então, aqui a gente chama um SP de hub e as filiais aqui a gente chama de spoke, né? São Paulo seria o hub, onde todas as conexões se concentram, e as filiais aqui seriam as pontas, né, os spokes. O problema é que se os spokes forem comunicar entre si, deverão passar pelo hub, né? Então o tráfego ali no hub em São Paulo vai ficar mais intenso, né? Toda a conexão é feita através de São Paulo. Uma solução para esse problema seria criar uma topologia full mesh, né? Com túneis IPsec e VPN. Então, ao invés de ter uma topologia onde eu conecto todas as filiais na matriz, eu teria uma conexão full mesh, né? Todo mundo conectado em todo mundo. O problema dessa conexão todo mundo conectado em todo mundo, que é a topologia full mesh, é que ela é muito trabalhosa, né? Aqui a gente tem uma rede pequena, mas imagina se a gente tiver uma rede com 50 conexões. Vai ficando cada vez mais complexa, né? A nível de administração, e a solução também não é a ideal, né? Esse é outro problema, né? Fica muito complexo. Então tem que ter um jeito de resolver isso, né? Então um jeito que a Cisco recomenda que esse problema seja resolvido é criando o que a gente chama de DMVPN, né? Ou VPNs dinâmicas, né? E se um túnel fosse criado automaticamente quando houvesse tráfego entre BH e Rio de Janeiro? BH quer falar com Rio de Janeiro e de forma automática, sem a intervenção do administrador de rede, esse túnel fosse criado. Então BH, se quisesse falar com Rio de Janeiro, o Mário teria que entrar ali no túnel que vai para BH para São Paulo e depois voltar entre São Paulo e Rio, beleza? Isso a gente já viu que é ruim, né? Todas as conexões indo para o hub, isso é ruim. E se de forma automática esse túnel fosse criado entre BH e Rio, e aí o Mário fosse diretamente ali de BH para o Rio? Quando esse tráfego parasse, esse túnel fosse desfeito, né? Então eu vou ter o quê? Um túnel sobre demanda, né? Um túnel dinâmico, né? Uma VPN dinâmica. À medida que eu tenho tráfego, esse túnel é criado. Se eu não preciso mais desse túnel, esse túnel é desfeito, né? Então isso é o Dynamic VPN, né? Um túnel dinâmico. Dynamic Multipoint VPN, né? DMVPN. Então o D e o M ali de Dynamic Multipoint VPN, né? Na verdade, esse nome bonitinho, esse DMVPN, é um conjunto de 3 tecnologias. O GRE, o Multipoint GRE, o GRE a gente já viu na última aula. Uma outra protocolo barra tecnologia que é o NHRP, mais IPsec, né? O IPsec a gente vai ver depois,
descrever também o IPsec para fazer a topologia segura, né? Então, galera, a gente tem aqui, continua com o problema, né? Se os spokes forem comunicar entre si, deverão passar pelo hub, né? Então aqui a gente tem o IP real dessas filiais, né? O IP que representa essas interfaces na internet, né? O IP válido desses caras, 40001 é só um exemplo ali de BH, 50001 do Rio, 60001 do Espírito Santo. A gente tem o IP real aí, o IP real não, o IP da interface túnel, né? O IP do túnel seria ali 10001, que representa BH, 10002 Rio de Janeiro, 10003 Espírito Santo. Então, através do túnel BH, Rio de Janeiro e Espírito Santo, eles vão estar conectados ali com o hub, que é São Paulo, né? Então, todos vão fechar um túnel ali com o hub, né? Com São Paulo. E quando esses spokes, que são BH, Rio de Janeiro e Espírito Santo, eles ficarem em API, eles vão mandar para o hub São Paulo falando qual é o IP real deles, né? Qual é o IP da interface real da internet, 40001, 50001, 60001, e qual é o IP dos túneis, né? 10003, 10002, 10001. Então São Paulo vai ter essas informações. Então São Paulo, que é o hub, né? Vai ter o que a gente chama de NHRP Database, que é o IP do túnel e o IP da interface real, da interface física, né? Então vamos supor agora que o Espírito Santo quer falar com o Rio de Janeiro, né? Ele vai mandar o chamado carry NHRP perguntando o seguinte: qual o endereço da interface física associada à interface do túnel 10002? Porque ele sabe que o Rio de Janeiro, o IP do túnel do Rio de Janeiro é o 10002. Como é que ele sabe isso? Porque ele tem contato com o hub, beleza? E todos estão na mesma rede ali, 10002, 10001, 10003. É uma rede de túnel, né? Então ele pergunta qual o endereço da interface física associada à interface do túnel 10002. Eu quero falar com ele. Eu quero falar com ele sem passar por você, São Paulo. O hub vai e responde com um NHRP reply, falando 10002 é o 50001. Beleza? Então, o IP da interface real, o IP da interface da internet, o IP válido do Rio de Janeiro é 50001. Com essas informações, o Espírito Santo consegue formar um túnel automático, né? Um túnel dinâmico, um túnel GRE dinâmico, formado, né? Então, o passo 3. O passo 1, ele vai fazer uma query e perguntar para o hub, que seria ali um componente cliente-servidor, né? Onde os spokes são os clientes e o hub seria o servidor com as informações que os clientes precisam para fechar os túneis de forma automática, beleza? Então, apesar de eu ter esse túnel dinâmico gerado, eu ainda preciso dos túneis fechados com o hub, né? Eu preciso dos túneis fixos fechados com o hub, beleza? Com São Paulo. A diferença é que agora, se eu quiser falar com uma conexão diferente do hub, eu quero falar de spoke para spoke, esse túnel vai ser criado de forma automática, tranquilo? Então aí eu tenho uma arquitetura cliente-servidor. Isso é uma arquitetura bem parecida com o que o ARP faz, né? Lá na camada 3, né? Quando eu tenho um IP e quero saber o MAC address, né? Eu tenho o IP ali do túnel, mas não tenho o IP da interface real. Lá no ARP eu tenho o endereço IP, mas não tenho o MAC address, né? Então eu mando um ARP request, né? Aqui eu estou mandando um NHRP carry. O São Paulo, né, que é o hub, vai me responder com reply. Com essas informações eu vou formar um túnel dinâmico entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, por exemplo. Tranquilo? O multipoint GRE e o NHRP. O MGRE permite que o roteador suporte múltiplos túneis em uma mesma interface. Então, ali no hub, eu não tenho só uma interface túnel, né, eu tenho várias na mesma interface física. Transporta a mesma variedade de protocolos que o GRE, então ele funciona igual o GRE. A diferença é que, em vez de ter uma interface túnel para interface física, eu tenho várias interfaces túnel para uma interface física. É capaz de formar túneis GRE de forma dinâmica, utilizando o Next Hop Resolution Protocol, que é o NHRP. Então, através da tecnologia MGRE e do NHRP, eu consigo formar túneis dinâmicos. O NHRP é utilizado para descobrir o IP do dispositivo na outra ponta do túnel. Então, basicamente, é como se ele fosse um ARP, né? Funciona em modo cliente-servidor, onde o roteador hub é o server e os spokes são os clientes. Então, toda vez que eu vou formar um túnel dinâmico, eu tenho que perguntar para o servidor, que é o hub, qual é o IP real daquela interface túnel que eu quero conectar. Beleza? Então, eu mando um NHRP carry, né? E o hub me responde ali com o reply. Tranquilo? A partir dessas informações, eu consigo formar um túnel sem intervenção manual do administrador de rede. Então, galera, por hoje é só.
assinem o canal, né? Entrem lá no meu site, Gustavo Calau, assine a lista de e-mail, assine o canal, compartilhe, curta. É isso aí, galera. Até mais.